estavam aqui. Ele tem problemas graves de saúde e estava tudo previsto para ele vir. Aconteceu que na véspera do evento ele teve uma piora, infelizmente, e cancelou a viagem na véspera à noite. Mas, substituindo o pastor Neemias, nós vamos ter aquela pessoa que já comentamos, cuja cultura é enorme, cuja sensibilidade é imensa, cujo coração é generoso e sempre aberto a todas as novas tendências, a cultura da era, enfim, a renovação, como ele mesmo gosta de dizer, o salto quântico que todos temos que dar e que o evento tem que dar. Então, acho que, sem desmerecer o Neemias, acho que nós estamos mais do que bem servidos de líder de mesa, como se diz, não é só um moderador, é um pastor da mesa. Então, eu vou chamar aqui o nosso amigo Luiz Pellegrini, que vem do Rio de Janeiro, que vem de São Paulo, perdão, e que é editor da revista Planeta, e já está aí. Então, é isso para a mesa, né? Direto. Vou chamar um rapaz que é mestrando em artes pela Universidade Nacional, pela Universidade do Brasil, lá do Distrito Federal, que é daqui de Campina Grande, já não mora aqui há um tempo, porque está lá cuidando dos seus interesses em arte, que é o Cristos Nóbrega. Vou chamar um mestre em antropologia pela Universidade Federal de Campina Grande, Martinho Tota. Mais um doutorando da Universidade Federal da Paraíba, desta vez em letras, Nelson Eliezer Júnior. E um escritor que é formado pela Universidade da Vida, Valberto Cardoso, da Paraíba. Com vocês a mesa sobre homoerotismo. Boa tarde para todos os presentes. Eu estou duplamente feliz e honrado por estar aqui, coordenando essa mesa a respeito de um tema tão importante, tão universal e tão atual, que é o homoerotismo, e também feliz e contente por estar podendo substituir o nosso pastor Neemias Marien, grande figura que, infelizmente, como já explicou Pedro Camargo, não pode estar presente. Como coordenador, defini uma ordem para que os participantes da mesa falem. Teremos 15 minutos cada um para as respectivas falas. Eu falarei por último, fazendo um fechamento como coordenador, e depois teremos um tempo, infelizmente, curto para perguntas e respostas. O tema do homoerotismo, ele se arrasta desde o início dos tempos. É um tema controverso, complicado, porque enfrenta a questão da naturalidade dos impulsos eróticos e afetivos versus a questão da normalidade desses mesmos impulsos. E então, eu espero que cheguemos aqui a um esclarecimento e algum consenso a respeito desse tema tão importante. E passo a palavra ao primeiro palestrante da mesa, que é o Martinho Tota, mestre em antropologia pela Universidade de Campina Grande.
Boa tarde. É um prazer poder estar discutindo um tema que ainda suscita tantas controvérsias. Eu fiquei me imaginando se a necessidade de se criar um espaço e um momento para se discutir o homoerotismo é um indício de um avanço, de uma emancipação, é um gesto de resistência, de reconhecimento de uma diferença, ou se, na verdade, isso não passa de um mero produto de um discurso que insiste ainda em colocar, em relegar as relações homoeróticas, o desejo homoerótico, a um papel secundário no que diz respeito à constituição da identidade do indivíduo moderno. Talvez sejam as duas coisas simultaneamente, ou nenhuma delas. Mas o fato é que é uma oportunidade interessante para a gente discutir esse tema tão controvertido. Mas eu acho que o avanço só virá realmente quando a gente não precisar de prefixos como homo, bi, ou heteroerotismo, ou heterossexualidade, porque, na verdade, a gente está falando de um fenômeno que faz parte do ser humano, né, que é o desejo. Homoerotismo é uma palavra bastante polida e politicamente correta hoje para designar uma prática que, ao longo da história, já foi chamada de pederastia, sodomia, pecado nefando, sujidade, sem-vergonhice, amor socrático, aberração, enfim. Termos que guardam em si valores e noções vigentes em cada época e, na maioria das vezes, bastante negativas, né? Para designar um fenômeno que acompanha a evolução, acompanha a história da humanidade, né? Todo mundo sabe que, desde que o homem é homem, que existem relações homoeróticas. Mas, logicamente, que em contextos bastante diversos do que a gente presencia hoje em dia. Ficou clássico o caso na Grécia Antiga, em algumas cidades e estados na Grécia Antiga, que era a relação entre o homem mais velho e o efebo, o jovem, né? Onde se dava o que a gente chama de eros pedagógicos, ou seja, mais do que uma relação puramente afetiva, existia uma relação de educação, de aprendizado, em que o jovem, iniciado na vida adulta, ele passava por uma experiência erótica, né, uma fase erótica. Isso não era só aceito, como era uma instituição importante na Grécia, né? Agora, lógico que existe um equívoco aí. Muitas pessoas acreditam que o fato de existir uma relação homoerótica na Grécia, institucionalizada, evidenciava o que hoje a gente chama de amor livre. Na verdade, não é bem assim, porque era uma relação que era permeada por uma série de regras de conduta bastante rígidas. Por exemplo, o homem mais velho, ele jamais poderia se submeter ao papel passivo na relação sexual, né? Ele sob o risco de ter a sua masculinidade, o seu papel de cidadão questionado na sociedade. Além do mais, ele não estava desobrigado de uma série de relações sociais. Ele deveria casar, procriar, assumir o seu papel de cidadão atuante naquele lugar. Então, quer dizer, não é uma relação igualitária como a que é tão reivindicada hoje em dia. Mas o caso na Grécia está longe de ser o único na história. Nós vamos encontrar em diversas civilizações mais ou menos contemporâneas à Grécia Antiga, como o Egito Antigo, a Mesopotâmia, a China, Japão. Nós vamos encontrar, de algum modo, relações eróticas estabelecidas entre pessoas do mesmo sexo. Vamos encontrar também em sociedades de menor escala, como na Ásia, na África, na Melanésia, relações homoeróticas. Na Nova Guiné e em Madagascar, por exemplo, nós vamos encontrar a pederastia ritualizada. Ou seja, os jovens do sexo masculino, na passagem para a vida adulta, eram submetidos a uma relação erótica com homens de suas respectivas comunidades. E podiam variar desde o coito anal, propriamente, até a ingestão do sêmen, porque o sêmen ele tinha um papel importante, né? O sêmen como símbolo, como elemento
simbólico da virilidade, da masculinidade, da força, da bravura. Aqui nas Américas, nós vamos encontrar a figura do Berdache. A figura do Berdache poderia ser de uma maneira bastante imprecisa, mas só para a gente ter uma ideia do que consistia, seria uma figura transgênera, ou seja, o homem, em diversas sociedades indígenas das Américas, ele assumia o papel de mulher. Todas as funções da mulher na sociedade ele assumia. Ele não caçava, né? Todos os atributos masculinos eram rejeitados por ele. E entre os seus papéis estava também o de concubina, né? Então, quer dizer, existia uma relação social e também erótica. Acontecia também entre as mulheres, né? Ou seja, mulheres que se comportavam como homens. Mas isso é muito mais raro, né? Os registros são muito mais escassos com relação a isso. A propósito, as relações homoeróticas entre mulheres, elas são muito pouco discutidas, porque a sexualidade, ela sempre foi tida ao longo da história como um atributo essencialmente masculino. Então, são muito poucos até hoje estudos voltados para a questão lésbica, por exemplo. Bom, mas diante de uma variedade de casos, de exemplos de relações homoeróticas ao longo da história, temos que considerar dois fatos. Assim, eu vou falar um rapidamente, que é com relação ao tabu, né? Porque que, sim, sociedades tão diversas ao longo da história, relações homoeróticas eram institucionalizadas, eram reconhecidas como algo positivo, se torna um tabu. A questão ela não está respondida. Há alguns que acreditem ao judaísmo e ao cristianismo. A principal razão para a instauração de um tabu contra a homossexualidade, ou melhor, contra relações homoeróticas, homossexualidade não, porque a homossexualidade ela só faz sentido a partir do século XIX. Porque, na verdade, a sexualidade ela só surge a partir do final do século XVIII e início do século XIX. A sexualidade, como conhecemos hoje, como conjunto de práticas, de comportamentos referentes ao desejo do homem. Então, acredita-se que o judaísmo contribuiu grandemente para a instauração de um tabu contra a homossexualidade, mas, por exemplo, pensadores como Michel Foucault, já falecido, um filósofo francês que trabalhou, na última fase da sua vida, ele trabalhou com a questão da sexualidade, ele escreveu uma obra muito importante que quebrou alguns equívocos, né? Inaugurou uma nova fase, que é a história da sexualidade. Era um projeto, inicialmente, que consistia em 6 volumes, foram escritos 4 e apenas 3 foram publicados. O quarto, ele pediu, pouco antes de morrer, ele pediu para que não fosse publicado. Então, quer dizer, é um mistério até hoje, ninguém sabe o que é que continha nesse 4º volume. Mas ele foi um dos primeiros a colocar essa questão da sexualidade como um advento da modernidade, um discurso recente. Enfim, então, segundo ele, o tabu contra a homossexualidade já existia antes do cristianismo. Então, quer dizer, existe essa controvérsia, né? A gente não sabe até que ponto a gente pode acreditar ao cristianismo e ao judaísmo a emergência de um tabu contra a homossexualidade. Voltando ao século XIX, quando emerge a sexualidade como um elemento importante na constituição da identidade do indivíduo moderno, desculpa eu estar falando rápido, porque o tempo é muito exíguo, né? A Alemanha, no século XIX, ela é o celeiro dos estudos voltados para a sexualidade humana. A sexologia ela surge na Alemanha no século XIX. Só que ela não surge como uma disciplina das humanidades. Pelo contrário, ela surge como uma disciplina médica. Na verdade, eram médicos e psiquiatras que estavam preocupados em descobrir o enigma da homossexualidade. Consequentemente, não só a homossexualidade, mas todas as práticas que fossem consideradas não ortodoxas, não normativas, elas eram consideradas anômalas, patológicas. Então, quer dizer, embora tenha ocorrido nesse período um avanço numa perspectiva de visualização da homossexualidade, já que os pederastas, como eram chamados na época, já não eram mais vistos como criminosos ou como aberrações, mas sim como doentes.
Enfim, pelo fato de serem considerados doentes, isso ainda é um avanço bastante contestável. A partir dos anos 40 e 50, já do século XX, os Estados Unidos passam a ocupar esse papel de dianteira nos estudos sobre o comportamento sexual do homem. E nesse sentido, nesse contexto, Alfred Kinsey ele assume um papel pioneiro pela primeira vez. Apesar de ser um biólogo, ele trabalhava com borboletas, mas ele sempre foi um curioso, sempre esteve preocupado em desvendar os mistérios da sexualidade humana. Então ele empreendeu um trabalho monumental, isso nos anos 50. Né? Ele, a princípio, queria entrevistar 100 mil pessoas, não conseguiu, logicamente, mas conseguiu um feito notável, que foi entrevistar 18 mil pessoas, em questionários bastante extensos e que lidavam com as experiências sexuais de homens e mulheres e crianças. Então foi a primeira tentativa de colocar no campo das ciências humanas o estudo da sexualidade de uma maneira geral. No entanto, até por conta da sua formação em biologia e também em virtude dos preceitos morais e científicos que vigoravam ainda na época, que eram muito presos a um cientificismo, a um biologicismo, então o seu trabalho ainda tem uma abordagem bastante limitada. Na verdade, nós só vamos ter uma proliferação de estudos sociológicos, antropológicos, históricos, com uma perspectiva cultural e social, voltados para a sexualidade humana, a partir de uma série de transformações que se sucedem no século XX, principalmente nos anos 60 e 70. Por exemplo, o Maio de 68, a Primavera de Praga, a Guerra do Vietnã, os concertos de rock em Woodstock, foram fenômenos que alteraram o comportamento e os valores sociais naquela época. E essas mudanças promovidas na sociedade tiveram, logicamente, reverberações na academia. Né? É quando sociólogos, antropólogos, historiadores, psicólogos, críticos literários começam a trabalhar com a questão da sexualidade de uma maneira geral, porque é a partir do momento, inaugurando um período em que a sexualidade ela é vista como elemento fundamental na constituição da identidade do indivíduo moderno. Então, a sexualidade, né, é o que alguns psicanalistas chamam de retorno do recalcado. Né? O século XX teve basicamente 2 temas recalcados, que foram esquecidos, né? que estavam envoltos num tabu até bem pouco tempo intransponível, que era a morte e a sexualidade. Então, a sexualidade ela passa a ser discutida, ela passa a estar na mídia, ela passa a ser falada, a ser mostrada. É o que Foucault chama, né, da incitação ao discurso sobre a sexualidade. Nesse sentido, tiveram um papel muito importante os estudos culturais a partir dos anos 80 nos Estados Unidos, que em grande medida foi empreendida por intelectuais pertencentes a grupos minoritários, né? Negros, feministas, homossexuais, cidadãos de países colonizados, que buscavam, a partir de uma atuação acadêmica, de uma reflexão teórica, atuarem socialmente, no sentido de contestarem os valores hegemônicos que insistiam em relegar um papel secundário, marginal, determinadas práticas e identidades. Então, é a partir desse momento que nós vamos ter uma reivindicação de identidades, uma política de identidades, tanto na academia quanto fora dela. Vou abrir parênteses para mencionar a questão da AIDS também, que ela foi muito importante, a partir dos anos 80, para se discutir a questão homossexual. A questão homossexual ela só vem a ser discutida, ela só vem a ser publicizada realmente com a AIDS. Então, embora haja uma série de preconceitos e se conteste essa insistência em correlacionar sempre homossexualidade e AIDS, nós não podemos negar um fato histórico, né? Já que
na verdade, a emergência da AIDS coincide com a exposição da figura do homossexual. Então, voltando à política de identidades. É a partir do momento em que as chamadas minorias, negros, feministas, homossexuais, começam a lutar por suas identidades, reivindicando direitos civis e, de alguma maneira, acabam buscando legitimar, marcar uma diferença. E daí é que eu chego a uma discussão que eu coloco na minha pesquisa, né? Minha pesquisa tem o título Identidades Fragmentadas, Cultura e Sociabilidades Homoeróticas em Campina Grande. Eu trabalho com a questão da fragmentação das identidades, porque é complicado você lidar com a noção de uma identidade grupal num contexto atual em que as identidades elas são extremamente fluidas, né? Vários autores que trabalham com a teoria, os estudos culturais, eles são unânimes em constatar o fenômeno da fragmentação das identidades no contexto pós-moderno. Todas as identidades, né? Não só a identidade sexual ou homossexual, mas todas as identidades. Porque se antes da Segunda Guerra você poderia localizar as identidades eram dados localizados, histórica e espacialmente, hoje em dia você não pode, né? Elas são muito fluidas, elas são contestáveis, elas são negociáveis, elas não são essenciais. Então, a grande discussão que hoje se impõe sobre a questão da identidade de uma maneira geral é a não essencialização, a não substancialização. Porque, na verdade, as identidades elas não existem a priori, elas não existem congeladas, elas são negociadas, elas são lançadas no palco e elas são contestadas continuamente. Então, eu procuro discutir isso no meu trabalho e, a partir de espaços de sociabilidade homoerótica na cidade, bares, sauna, boate, eu procuro, ao verificar a instauração de uma série de padrões de sociabilidade bastante diferentes, ilustrar esse contexto onde as identidades elas são tão fluidas, tão fragmentadas, tão problemáticas, tão contestáveis, né? Então, quer dizer, longe de se falar de uma identidade homossexual ou homoerótica, de um desejo homoerótico essencial, a gente tem que pensar na questão do desejo humano e na subjetividade. O que está em jogo é a subjetividade do sujeito, né? E a subjetividade é um fenômeno que não existe a priori nem é congelado, ele é contestável. Então, quer dizer, eu acho que eu gostaria de fechar a minha fala nisso, no sujeito, no desejo e na subjetividade, que as experiências subjetivas elas são únicas. Então, você lidar com grupos como comunidades homogêneas e harmoniosas, embora tenha um valor epistemológico, embora tenha um valor prático, mas é muito discutível, porque quando você começa a procurar compreender esse universo infinito que é cada ser humano, você descobre o quão difícil é você generalizar, né? E principalmente essencializar, porque na verdade não somos essência, né? Somos contingência. É isso. Obrigado. Eu passo agora a palavra ao Nelson Eliezer Júnior, doutorando em Letras pela Universidade da Paraíba. Boa tarde a todos. Acho que minha fala ela se apropria um pouco de um texto, de um termo que ele usou, que Martin utilizou, que são as identidades, a formação de uma identidade cultural, que aconteceu a partir da evolução dos discursos acadêmicos tal, sobre a questão da homossexualidade. Então, como se daria isso na prática? A minha fala aqui tem a ver com o que eu chamo de política de visibilidade homoerótica, que essa política, ou seja, essa política ela se dividiria em duas partes. Uma preocupação com a representação, ou seja, como as pessoas, como os gays e lésbicas são representados pela mídia, especificamente, e uma outra preocupação, que seria uma preocupação
de legalização, de aquisição de alguns direitos, como o casamento e a adoção. Então, em relação a essa questão da representação, o que se vê hoje em dia é o quê? Que os grupos gays, os ativistas gays estão muito preocupados, bastante preocupados com o quê? Com o que se passa na televisão, com as imagens que são vinculadas pela televisão. Que espelho é esse? Como é que o homossexual está sendo representado, está sendo visto através da mídia? Então, nós vemos que um exemplo claro, na novela das 8, que acabou de terminar, a América, haveria um beijo gay que terminou não indo ao ar. Assim, um simples beijo, nada mais comum do que duas pessoas se beijarem, provocou toda uma discussão por parte tanto dos gays, de um lado, querendo, exigindo a realização daquele beijo, por outro lado, os grupos mais voltados para a religião, mais para a família, exigindo que a emissora não passasse aquilo ao ar. Então, o que estava em jogo ali? O que estava em jogo ali? É o que Martinho falou mesmo, é uma política. Aquilo ali é uma questão política. Querer ser visto de uma forma correta, essa é uma preocupação, a maior preocupação, que creio eu, dos grupos gays atualmente. Então, no cinema, outro exemplo, o filme Brokeback Mountain, que nem estreou em Campina Grande ainda, e algumas pessoas ou já o adoram ou detestam, mesmo antes de vê-lo. Por que isso? Porque existe um déficit de representação. Existem tão poucos personagens e pessoas que estão expostas na mídia e se assumem como homossexuais, que qualquer representação, por menor que seja, como um beijo, um simples beijo, torna-se um objeto de paixão, fúria ou amor. A diferença entre o estranho e o comum é a nossa percepção, e esta, por sua vez, se baseia fortemente naquilo que estamos habituados, ou não, a ver. Tornar visível o homoerotismo é torná-lo natural, ou melhor dizendo, cultural. Uma cultura que se prende cada vez menos ao gueto e exige legitimidade. E legitimidade passa pela questão da visibilidade e da mídia. Em relação à qualidade, existem modelos que são rejeitados atualmente, e eu queria falar um pouco sobre eles. O primeiro seria a imagem do gay efeminado. É uma imagem bastante tratada pela mídia, estereotipada, continuamente posta como um modelo único do homossexual seria o modelo efeminado. Então, essa visão, esse modelo seria atualmente rejeitado. Uma outra imagem seria aquela do papel cômico, seria o homossexual sendo posto como o bobo da corte, aquele personagem de algum programa de humor que estaria ali para provocar o riso. Essa imagem também tenderia muito mais a reforçar do que a construir uma nova imagem da homossexualidade. Então, também essa seria uma imagem atualmente não politicamente correta, digamos assim. Uma terceira imagem, também rejeitada, seria a do gay assexuado, que é bastante comum em algumas novelas, vocês podem se lembrar depois, de que é o gay amigo, conselheiro, bonzinho, mas que não tem qualquer expressão sexual ou afetiva. Eu me lembrei da travesti Sarita em Explode Coração, e também mais recentemente, na novela das 7, de uma personagem muito próxima, que seria ela estaria ali para ajudar todos. Seria uma espécie de santo, mas sempre secundário. Nada sobre a sua vida pessoal. Seria mais ou menos aquilo que a própria Igreja Católica, imagino, queira para a política do católico em relação ao homossexualismo, é mais ou menos assim, né? Então, seja, mas sem sexo. O pecado está no sexo, não
em você ser ou não alguma coisa. Então, diríamos hoje que os ativistas estão mais preocupados com a programação da TV do que com protestos de rua. Outro exemplo seria o próprio programa de João Kleber, que foi tirado do ar. Por quê? Porque grupos organizados, de gays, de negros, de outras minorias, ditas minorias, foram à justiça e qual era o argumento? Era que a imagem que estava sendo passada ali não era uma imagem adequada. Então, essa preocupação com a imagem é uma preocupação que está realmente na ordem do dia. E atinge também o governo. O próprio governo federal, no ano passado, lançou um pouco, com muitas críticas, obviamente, uma espécie de manual do politicamente correto. Vocês devem se lembrar. Não deu muito certo, mas nesse manual o governo tentava dizer quais termos eram adequados e quais termos não eram adequados para se referir a pessoas homossexuais, assim como para negros, etc. Então, existe uma preocupação governamental, só que essa preocupação governamental, ela se choca com toda essa preocupação em dizer a palavra certa, a palavra politicamente correta, ela se choca com com outro mundo, que é o mundo privado. No mundo privado, o que é que nós vemos? O surgimento, a cada verão, de mais e mais termos para qualificar, mais que nomear, qualificar uma única coisa, a pessoa homossexual. Então, para qualificar essa pessoa, surgem, a cada verão, vários termos. E esses termos não são nem um pouco politicamente corretos e alguns deles com bastante violência. São termos criados para realmente denegrir, para machucar, para atingir. Então, isso mostra, dessa tensão eu percebo que os limites de uma preocupação meramente politicamente correta sobre esse assunto. Então, não vai ser através de uma cartilha que as pessoas vão aprender a lidar com pessoas homossexuais em seu meio. Eu não critico aqui o cuidado, eu não critico aqui exatamente os grupos ativistas. Meu receio aqui é muito mais com a repercussão e com os efeitos. Uma outra observação sobre sobre esse politicamente correto é que, veja um exemplo, o homossexual afeminado, ele foi considerado estereótipo, então deve sair da mídia. Mas será que não existem homossexuais afeminados? Eles não merecem representação? Serão apenas um estereótipo? Bom, aí ficam as dúvidas, ficam as questões mais uma provocação minha do que uma afirmação, na verdade. A outra questão, ligada aos direitos gays, digamos assim, seria essa preocupação com a união civil. A palavra, e minha preocupação é bem com a palavra mesmo, se especifica bastante união civil e não casamento. Não, casamento gay não, é união civil. Por que não casamento? Porque, eu pensando um pouquinho, eu cheguei a algumas conclusões. Algumas palavras como casamento, marido, esposa, casal, filhos, namorado, namorada, são termos apropriados, são termos criados unicamente para quê? Para pessoas que se relacionam com o sexo oposto. Marido, esposa. E aí? A palavra casamento, ela também tem essa conotação especificamente heterossexual. E o que eu percebo é o seguinte, que diante disso, sabendo que essa exclusão começa do ponto de vista da própria linguística, a exclusão começa na fala mesmo, não existe um termo para um casamento gay. Falar em casamento gay é quase uma aberração. Mas espera aí, isso é casamento? Então, o que eu acho interessante é que os próprios homossexuais, entre si, eles tendem a tomar esses termos para si e utilizá-los a seu favor. Então, algumas frases como... Deixa-me ver... E aí, você está casado? Ou aquele ali é o seu marido, podem perfeitamente ser ouvidas por grupos gays, geralmente de faixa etária mais jovem. E o que significa isso?
Significa uma apropriação de termos criados especificamente para pessoas heterossexuais, e esses termos são transferidos, são apropriados, tal como os espaços públicos são apropriados também, como praças. Da mesma forma que os gays e lésbicas tomam espaços públicos para si, como forma de sociabilização, também os termos afetivos também podem ser tomados. São termos que não se acomodam, né? Não se acomodam facilmente, como digo aqui. Se o conceito de casamento vem sofrendo desgastes nas últimas décadas, o mesmo não ocorre com o conceito de família. O conceito de família, para mim, permanece praticamente intacto. Todos querem ter uma família, seja como for. Como dizia uma amiga minha, eu quero ter uma família, nem que seja eu, minha empregada e o cachorro. Não importa. O que se modificou foi a forma como essa família é vista. Ela não é vista apenas hoje em dia como o marido, a esposa e os filhos do casal. Hoje em dia as possibilidades de família são ilimitadas praticamente. Então, por que não? Por quê? Por que um homossexual não pode se casar se ele vive numa sociedade que valoriza o trabalho, sobremaneira, o trabalho e a família? Por que não? O temor em se falar em casamento gay deriva de uma posição conservadora de família, como o principal suporte da sociedade e da fé religiosa. Tanto é que os principais opositores às causas gays usam justamente como argumento palavras como família e Deus. O que remete ao conhecido tripé que serviu e ainda serve de apoio a vários discursos homofóbicos. A homossexualidade é tradicionalmente vista como pecado, crime ou doença. Os discursos religiosos, que seria o pecado, também se apropriam da noção de doença, quando enfatizam as origens da homossexualidade, como foi visto por Martinho. Então, por que essa obsessão tão grande em se descobrir o porquê? A genética, a ciência está aí para isso, né? Vamos recorrer à genética, a Freud, a mídia, fatores sociais. Bom, por que essa preocupação tão grande com a causa? O que me parece é, quando você enfatiza a causa, você está tomando aquilo como algo, uma doença que precisa ser curada. Então, para eu curar uma doença, eu preciso conhecer essa causa. Então, toda vez que se enfatiza de alguma forma essa preocupação com a origem, se está novamente remetendo à homossexualidade como uma doença. E não se trata de uma novidade, né? Como o Martinho mesmo falou, no século XX eram os médicos que faziam isso. Os médicos que pegavam as pessoas lá e, através de uma analisavam a genitália, analisavam o corpo, analisavam a física, as pessoas fisicamente, para descobrir o que é que aquelas pessoas tinham de em comum. Hoje em dia, graças a Deus, pelo menos os médicos não estão tão preocupados com isso. Mas aí outras vozes surgiram e continuam e permanecem insistindo nessa possibilidade, nessa hipótese, digamos assim, de homossexualidade como doença. E agora não são mais os médicos, e sim aqueles que se julgam porta-vozes de Deus. Bom, por fim, creio que o melhor resultado para uma política gay seria uma contribuição para a autoaceitação de indivíduos homossexuais. Sendo mais utópico, assim como foi Martinho, no final, eu poderia imaginar um tempo em que a palavra homoerotismo e homossexual não tenham mais nenhum sentido. Seria um dia em que as expressões afetivas e sexuais humanas elas não fossem capazes de produzir nem violência física, nem discriminação, nem medo, nem ódio, nem mesmo orgulho. Nesse dia, qualquer expressão erótica será apenas erótica, qualquer pessoa será apenas sexual, sem nenhum prefixo. Enquanto esse dia não vem, nós devemos fazer a nossa parte. Obrigado.
Prosseguindo, nosso terceiro palestrante da mesa, Cristos Nóbrega, mestrando em Artes pela Universidade de Brasília, Distrito Federal. Boa tarde a todos. Para mim é um prazer estar de volta na minha cidade natal e poder, de certo modo, estar contribuindo, falando um pouco sobre esse tema, já que estamos trabalhando a cultura de paz e a cultura é um fator construído onde as diferenças devem trabalhar em conjunto para essa formação dessa paz. Então, eu queria falar um pouco sobre a arte e como é que a arte tem trabalhado com a questão homoerótica, quais são as problemáticas que ela tem trazido para a sociedade e como é que ela está lançando essas questões que são tão polêmicas ainda hoje, né? Bom, eu vou começar pegando um gancho com o que o Nelson falou sobre a questão das terminologias. A arte homoerótica, durante muito tempo, ela foi conhecida como queer art, né? Queer é uma palavra em inglês que é utilizada para qualificar homossexuais, mas ela tem uma tradução um pouco esquisita, já que ela se refere exatamente ao que é esquisito, né? Ao que é estranho. Então, daí a gente já percebe que existe um preconceito grande, né, em classificar e entender o gay quando se denomina ele como queer. Então, a palavra queer art ela foi substituída hoje, né, pelos teóricos da arte pela homoarte. Eu queria começar apresentando essa imagem que foi feita por um pintor, Botticelli, uma imagem ainda da Renascença, e que representa um ícone assim gay muito forte, um santo gay. Vou até pedir a bênção do São Sebastião aqui para estar orando por nós. E ela trabalha exatamente com esse contraste, né? Porque onde é que termina a religião e onde é que começa a arte? Especula-se que o Botticelli, como outros artistas, o Michelangelo, Leonardo da Vinci, fossem todos gays, e isso influiria na forma que ele representaria, né? Na forma que ele trabalharia com a pintura. E isso estaria bem expresso na postura dos corpos e nas proporções e feições. Então você percebe uma certa androginia nessa imagem aí, que aparentemente é um homem, mas que ele tem um movimento de corpo bastante delicado e feminino, e também ele tem um rosto, a princípio, bem delicado. Então você começa começa a mesclar então esses dois paradigmas extremos, né, aí na arte. O São Sebastião ele se tornou esse ícone gay, um escritor, o Oscar Wilde, um escritor inglês. Um século passado ele foi preso, né, na Inglaterra porque ele tinha um comportamento antinatural, quer dizer, ele era gay e foi preso por conta disso. E depois, quando ele foi libertado, ele assumiu um codinome de Sebastian também nos textos dele. Então faz uma analogia o santo São Sebastião, né, que foi um mártir que por toda essa questão feminina que a imagem representa também, né. Depois disso, vários artistas começaram a brincar um pouco com essa percepção da religião. Porque, na verdade, a arte ela não vem para trazer nenhuma resposta, a arte não é ética nem antiética, a arte não é moral nem amoral, né? A arte é uma provocação apenas. Quem vai determinar se uma imagem é imoral ou não, pornográfica ou erótica, na verdade é você que está olhando para ela que vai dar esse valor a ela, né? A imagem só tem a capacidade de despertar em você as suas sensações, a sua cultura, os seus preconceitos, né? A sua carga pessoal. Então, a princípio, a arte ela não vem para mostrar nenhuma verdade, mas para exatamente colocar você em questão e dizer como é que você está pensando aquilo, né?
Então, aí foram os outros artistas que trabalharam com essa representação de São Sebastião, inclusive porque o cristianismo foi muito responsável pela essa construção dessa intolerância, e ainda é. Inclusive, eu não posso omitir a minha enorme tristeza quando a gente vê o novo Papa, que alguns dias atrás lança uma política onde vários países na Europa estão fazendo jus de uma união homoafetiva, né? Estão permitindo que pessoas do mesmo gênero se casem. O Papa vai a público e pede que esses países retirem esse direito, né, que já está sendo conquistado. Eu vejo isso como bastante preocupante, levando em consideração que é uma religião que está tentando, em nome de Deus, um Deus que é construído, né, excluir cidadãos de um direito, né, direito à felicidade. Né. Aí é uma dupla de fotógrafos, o Pierre e Gilles, eles também trabalham com essa temática, né, homoerótica, e eles tentam trabalhar esse corpo andrógeno, esse corpo masculino e feminino. Aí já é um pouco mais contemporâneo, o Keith Haring, ele foi um artista plástico que morreu de AIDS, né, da chamada peste gay, né, como o surgimento da AIDS, ele teve esse caráter de discussão social como sendo uma peste trazida pelos homossexuais, né? Então, durante muito tempo, ele tentou trabalhar sobre essa problemática. Então, o traço dele é muito infantil, então ele tenta trazer quase como uma caricatura nessa temática, que é uma temática tão pesada para a sociedade. Eu vou pular aqui, depois a gente... Então, o que é que ele faz? Ele faz com essa representação extremamente lúdica, né, e sutil, corpos que a princípio não têm gênero, mas você pode perceber que ou poderiam ser 2 homens ou poderiam ser 2 mulheres, as genitálias nenhum detalhe mais forte aparece, mas eles estão singelamente abraçados aí em uma situação de cooperação e um símbolo que é muito conhecido do coração aí em cima desses 2 corpos, né, abençoando esses 2 corpos. Mas, da mesma forma que ele trabalha com essa questão lúdica, ele já tenta introduzir um outro elemento aí, são essas sobreposições de corpos, né? Possivelmente fazendo analogia ao ato sexual, né? Onde não é feito de 2, mas existe uma sobreposição, uma camada de corpos, né? Trabalhando aí nessa questão erótica. E o traço dele suaviza um pouco essa questão, né? Então, você já vê um elemento um pouco... mais colorido, ele traz a cor para também deixar o tema um pouco mais sutil, onde 2 pênis aparecem lutando, né, entre si, né, tendo essa tensão entre um corpo e o outro, né. Essas imagens, na medida que são veiculadas, distribuídas, elas trazem uma desmistificação do que é o homoerótico, né. Mais uma vez, ele faz uma referência ao cristianismo, e quando ele trabalha com essa sequência de desenhos, você vê um sujeito, a princípio sem rosto, mas com uma cruz na face, substituindo os olhos, substituindo a boca, substituindo toda essa interface de comunicação, né? Como se a cruz como um símbolo também de sofrimento, né? Então, ele faz essa analogia e transforma a cruz, em uma parte da cruz, em um elemento sadomasoquista no ato sexual nesse último desenho aqui. Então, o que ele está propondo é uma aproximação dessa possibilidade do sagrado com o sexo, e tentando ver se existe algum pudor nessas 2 coisas, né? Quais são as questões que ele levanta quando ele traz, né, a cruz para dentro do sexo e do sexo homossexual, né? Acho que ele traz algumas questões que são bem polêmicas, né? Mas o traço continua um pouco infantil, né? Aí já foi um dos últimos trabalhos dele, né? Eu acho que por essa obsessão de tornar a questão homossexual explícita, são vários pênis, né, desenhados e sobrepostos, para mostrar exatamente gritar mesmo a necessidade do respeito, né? Então, esse é um trabalho de uma artista brasileira, a Márcia X. Ela trabalha com esses falos, é uma série de trabalhos, ela chama Fábrica do Falos.
e ela é um objeto que a gente utiliza e compra isso em sex shops, na verdade, é um objeto de um certo pudor social, e ela traz isso para a arte exatamente para questionar essa relação que a gente tem de pudor, né, com a relação homoerótica. E aí acrescenta 2 braços, que são daquelas bonecas Barbies, né, assim, trazendo uma cumplicidade entre esses 2 objetos, né. Da mesma forma, ela representa também o pênis como uma relação de poder masculina, quando ela coloca isso dentro de uma adaga, né, dentro do que perfura. Uma adaga é o que agride, é o que pode ferir, é o que pode cortar, né? Então, ela cria uma analogia com o pênis em relação a isso. E aí ela faz mais uma provocação e uma mistura com a religião, quando ela trabalha o pênis como uma alegoria simbólica religiosa, colocando essa cruz lá em cima, né, onde jorra o prazer, né, onde culmina o ato sexual. Ela coloca esse elemento cristão em cima e decora todo um pênis com vários santos, né. Ela está lançando essa provocação de como a religião, né, pode corromper, né, essa liberdade, né. Mais um outro trabalho dela que mostra bastante essa questão da opressão, né? São 2 pênis e eles estão presos, eles estão envolvidos, tem uma certa amarra, né? Quem é que está criando essa amarra, né? Quem é? Será que é a sociedade? Será? É um trabalho do Marcelo Beig, ele tenta pegar um material nobre que é o mármore. A gente vê sempre nessas esculturas rostos, né? Bustos. A gente tem em casa um busto, a gente tem, né, em casa uma face esculpida em mármore, porque são partes do corpo que são dignas de respeito, né, moralmente aceitas, e porque a gente não pode ter um pênis, né, em mármore dentro da sala da nossa casa, né. Ela traz essa reflexão sobre por que isso é tão menosprezado, por que isso precisa ser tão oculto, né. Eu queria ter na minha sala. É um trabalho do Crudo, ele brinca com essa questão de cultura de massa, como a Barbie, como a mulher perfeita, né? A gente sabe que pelas medidas dessa boneca, a Barbie seria incapaz de engravidar, né? Porque ela tem um quadril muito estreito. Então, a Barbie é um padrão feminino imposto pela indústria, né? E aí ele faz essa junção com esse objeto fálico, tornando a Barbie, que é uma mulher, né, e um homem, e aí ela brinca um pouco com a questão dos transgêneros. Esse outro trabalho da Márcia X chama Papai Papai, é uma brincadeira com o papai e mamãe, que tão conhecido, e ela trabalha com um símbolo tão inocente, né, tão cândido, que é o Papai Noel, né, que é tão infantil, e aí eu acho que ela propõe essa pergunta mesmo: será que não existe inocência, né, nessa junção papai e papai também? Será que... Oi? Pois é. Então, aqui é o Tom da Finlândia. A gente falou um pouco sobre a questão da representação e como os gays são vistos, né, caricatos ou então sempre afeminados. O Tom da Finlândia, ele trabalha exatamente no caminho oposto, representar o gay, mas o mais viril e o mais masculino, né, que se possa imaginar. Então ele trabalha com esses estereótipos do marinheiro, do boy, né, e sempre exaltando bastante a questão do pênis, do peitoral, como elementos de uma masculinidade, né. Então é uma carga erótica muito positiva que ele trabalha no... Então, são sempre homens em lugares públicos, né? Ele traz essa questão do público e do privado, do homossexual, para ter uma condição homossexual, ter que estar recluso dentro da sua residência, né? Ele não pode estar nos lugares, nas praças ou nos teatros, ele não pode exercer o carinho para um outro homem nos lugares públicos. E ele traz isso quando ele coloca esses homens nos bares, né? Esses homens seminus, né? Trabalhadores, né, policiais, né, um outro fetiche. Esse é o trabalho do Andy Warhol, também um artista gay que
fez bastante trabalho com a temática, né? Ele tem um trabalho que é muito interessante, eu não tenho imagem, mas ele contratava garotos de programa e dava cerveja. É um artista americano ele. Dava cerveja e pedia depois de muita cerveja, pedia para eles urinarem em cima de placas de metal. A urina oxidava as placas e criava desenhos nessas placas, como fazendo uma referência, como uma pintura abstrata, né? Então, de acordo com a posição da urina, ia se criar desenhos diferentes. E só podia ser um tipo de cerveja que ele dava, que era a Duff, que é uma cerveja, até aquela que o Simpsons toma sempre nos episódios, né? Que é um símbolo bastante masculino americano, né? Então ele está exatamente usando esses símbolos e questionando esses valores da sociedade americana, né? Essa sociedade bastante conservadora. Então isso é uma foto do Jeff Palmer também, mais uma vez traz essa analogia com os símbolos do cristianismo, né? Trabalhando com esse corpo nu e o pudor que a gente tem com o corpo, né, masculino, né, com a exposição dos órgãos masculinos. E aí ele faz uma referência, o Pierre Gilles faz uma referência mais forte, tornando esse Deus, essa imagem de Jesus mais andrógina, né, mais, como a gente tem nas representações mais clássicas, né, essa figura mais feminina, né. E aí ele subverte tudo e coloca tudo de ponta cabeça, né? Será que não está tudo errado, né? Será que eles não estão totalmente errados nesses parâmetros? Mais uma vez trabalhando com essa questão da opressão, que é o sistema militar, né? E aí ele trabalha questionando isso, né? E trabalha com esse corpo feminino aí dentro dessa... O Gilberto e o Jorge são uma dupla, eu particularmente gosto muito do trabalho deles. Eles aparecem sempre em dois momentos. Eles são casados, eles estão sempre vestindo de terno, né? Terno como um elemento masculino, como um elemento de conquista econômica, de poder, mas ao mesmo tempo que ele coloca um trabalho assim, que eles estão dispostos, eles paralelamente colocam um cartaz deles nu, né? Então o nu ganha uma outra dimensão também, né? E aí eles vão explorando o corpo e as possibilidades do corpo e a quebra do poder do corpo, né? Porque eu posso apresentar o meu rosto e eu não posso apresentar minhas nádegas, né? Mais ou menos isso que eles estão querendo eleger. O Robert Mapplethorpe, ele trabalha com... Esse é um autorretrato dele, que ele trabalha com a questão da androginia. E ele tenta trabalhar o corpo como forma, tentar tirar o máximo de pudor que a gente tenha como ele, né? A gente olha para aí e são corpos masculinos, mas a princípio a gente tende a ver como uma curva e não como um ato sexual, né? A gente vê quase como uma pedra, né? O corpo se torna quase como uma escultura. E aí ele acrescenta, além disso, uma problemática racial, né? Étnica, fazendo analogias com elementos da natureza, né, como as flores como sendo falos, representações do pênis masculino. E uma outra foto dele, né, em que ele questiona o vestir e o estar nu, né? Por que é que algumas partes podem estar mostras e outras partes não, né? Porque a mão pode estar mostra e o pênis tem que estar sempre oculto, né? E o homem de terno, né, como símbolo da seriedade e sobriedade, né? E aí, só para, antes de fechar, eu queria... Infelizmente, vocês viram que as imagens são sempre de homens e a questão do homoerotismo masculino. Existem pouquíssimos trabalhos na arte que trabalham com a questão lésbica, e quando ela é trabalhada, a mulher ainda é um produto, né? Ela ainda é um produto mais direcionado para o hétero, para o homem hétero, né? Então, aí são imagens publicitárias, na verdade, trabalhando com a questão lésbica, mas para vender um produto para homens, né? Infelizmente, até nesse segmento, a mulher ela é menosprezada, né? Ela é tida como um objeto de sedução apenas, né? Bom, para fechar, eu queria apresentar essas 3 imagens do fotógrafo Adinaldo Costa, é um fotógrafo paraibano. Elas estão expostas aqui embaixo. São 3 corpos masculinos que estão nu. Acho que essa foto mudaria muito se eles estivessem vestidos, né?
Acho que se eles estivessem vestidos, acho que a gente entenderia muito mais a foto como um ato religioso, né? E infelizmente, essas fotos elas estão expostas lá embaixo, mas eu queria, até como curiosidade, elas estão um pouco afastadas das outras imagens da exposição, mas eu acho que elas poderiam estar dialogando com as imagens das deidades, né, que estão representadas ali. Eu acho que era interessante ver isso do lado de um deus hindu, né, de um deus indiano, de um deus cristão. Era mais interessante do que elas estarem mais isoladas, né? Então, a princípio, são 3 corpos separados, aqui em caixas, como se não existisse diálogos entre esses homens. E esse último, que são 3 corpos emaranhados, né, onde você não entende mais onde é que começa um e termina um outro. Eu acho que faz uma analogia um pouco com a quantidade de braços de algumas deidades, né, indianas. E a vela como um elemento de iluminação, um elemento que é utilizado por várias religiões como um elemento de ascensão e de iluminação das impurezas, né? Então, acho que essa imagem representa um pouco isso. Bom, eu agradeço a todos e espero que degustar a arte, de uma certa forma, possa tornar a gente mais aberto para as diferenças. Obrigado. O quarto palestrante dessa mesa, cujo tema é o homoerotismo, é o Valberto Cardoso, escritor de Areia, aqui da Paraíba. Boa tarde. Eu sou escritor, moro em Areia. Nós trouxemos esse tema também para o Festival de Artes do ano passado e compomos a mesa com a poeta Elisa Lucinda, do Rio de Janeiro. E como não poderia deixar de ser para esse evento, que eu acho que há mais de 5 anos eu participo, eu fui convidado para o tema e lido aqui principalmente com a literatura. Se os meninos apresentaram diante do espaço da sociologia, da filosofia, da política e da arte, eu lido necessariamente com a literatura, e a literatura feminina. Em outras palavras, eu sou a lésbica da mesa, né? Vamos imaginar assim, pegando a deixa de Christos, que o mesmo que acontece com a arte, também com a literatura. Enquanto não há fotos femininas, na literatura feminina lésbica, ainda há poucos livros, as escritoras ainda usam pseudônimos e ainda usam a ferramenta hoje contemporânea do mundo virtual para escreverem seus textos. Essa palestra minha, ela é tomada como referência para uma amiga minha e professora da Universidade de Tocantins, Glória Azevedo, e eu tomo como referência o texto dela e o artigo. Na medida da minha exposição, eu vou fazer leituras de algumas escritoras, conhecidas ou desconhecidas, e espero, vamos dizer, dependendo do tempo, apresentar mais algumas. Perdoe-me a pressa, mas não é a alma dos nossos negócios. Eu queria apresentar primeiramente esse projeto Olhares, Ação para Visibilidade Lésbica em Porto Alegre. Quem estiver interessado, eu posso passar depois, que trata justamente dos direitos humanos e toda essa problemática que ainda a literatura, principalmente a política, para combater até a lesbofobia que ainda é existente. Bom, esse trabalho meu e da Glória pretende discutir a temática homoafetiva na literatura brasileira contemporânea. Até que ponto a revelação da identidade sexual na literatura contribui para a marginalização da ficção literária homoafetiva, ao mesmo tempo em que possibilita visibilidade das relações sociais de um grupo silenciado. Em outras palavras, eu quero dizer que a literatura ela ainda sofre um preconceito, porque ela é tida como a literatura homoafetiva, ainda é presente para os homossexuais masculinos, enquanto a literatura homoafetiva feminina, a literatura lésbica, ela ainda não está bem documentada, visitada.
Se eu lido com a literatura, então eu lido essencialmente com as palavras. Então, as coisas que realmente importam, elas são ditas pelas palavras. Eu estou falando muito alto? Desculpa. Eu senti aqui. Assim tá bom? Ok. Assim. Tá bom? Desculpa. Ao voltarmos nosso olhar para o século XX, podemos afirmar que esse foi o século das mulheres. O século foi, inegavelmente, da independência feminina. Junto com esse movimento feminino, vieram os demais grupos minoritários, que aí nós podemos dizer que vieram os negros, os gays, as lésbicas, o sujeito da diáspora. De acordo com Jacques Derrida, filósofo francês, hoje vivemos na pós-modernidade, nessa sociedade fragmentada, no excêntrico como fora do centro. Porque é uma sociedade essencializada em, vamos dizer assim, como hetero, branca, masculina. Então, foge de tudo aí, se não for desse paradigma hetero, branca, masculina. Uma sociedade que estabelece o binômio da identidade e da diferença, ou seja, naturaliza o que tem identidade, mas marginaliza o que é diferente. Eu vou, seguindo a sequência aqui, eu vou ler primeiramente um trecho de um escritor aqui, brasileiro, que é João Silvério Trevisan, e depois eu passo a leitura de escritoras, para dizer como ainda isso tem um caráter opressivo, vamos dizer assim, totalizante da história, essa sexualidade homoafetiva. Foucault ainda determina também que o conjunto de investimentos sociais constrói como centro do discurso contemporâneo, o centro de nossas vidas, tudo é decidido com um pensamento heterogêneo, que aí engloba discursos, instituições, organizações, posições morais filantrópicas. Houve recentemente aqui na revista Caros Amigos, vocês podem ler, de janeiro, um artigo muito bem feito por um professor de Pernambuco aqui, da Universidade Federal, Anco Márcio, que fala sobre a igreja e o homossexualismo. Texto contundente que, entre outras discussões, fala de casamentos estéreis. Para uma estudiosa, Teresa de Lorette, ela retoma essa ideia sobre uma produção da verdade sobre o corpo, sobre o exercício correto da sexualidade. Há esse exercício correto na sexualidade? Vejamos aqui com o livro de João Silvério Trevisan, Em Nome do Desejo, que é um autor premiado, mas, antes de tudo, eu quero dizer que, para os leitores apressados ou desavisados, não vamos fazer nenhum comportamento sexual diante de um autor ou escritora, porque aí estaremos relegando ela a um segundo plano. Por que eu digo isso? Porque João Silvério Trevisan, se forem colocá-lo como um escritor homossexual, esse livro foi lançado em 83, depois de 20 anos ele lança o livro Ana em Veneza e ganha o prêmio Jabuti, que Ana em Veneza não é um livro sobre homossexualidade, é uma escrava negra que vai para a Alemanha, e aí ela relata o seu exílio na Alemanha. Me permitam a leitura de Em Nome do Desejo. O livro trata sobre a relação entre dois meninos jovens, seminaristas, que estão internos no seminário, com mais de 60 jovens, sob autoridade religiosa. E o livro aqui é interessante porque ele modifica toda a forma e estrutura de um romance, porque é feito entre perguntas e respostas. Ou seja, em minha análise, é como se a gente estivesse diante de uma confissão. Há o narrador que pergunta ao personagem. Então, começa sempre assim, uma pergunta. É como se deu o pacto entre os dois personagens, que no caso são Tiquinho e Abel Rebebel, que parecem nome de anjos. Com um alfinete de segurança, cada qual furou o polegar de sua própria mão esquerda. Abel chupou o polegar furado de Tiquinho, que chupou o polegar furado de Abel, selando a eternidade do seu amor. Abel explicou a Tiquinho que aprendera aquilo no filme e preveniu que se tratava de um juramento terrível, pior do que jurar por Deus. No caso, juravam pela vida um do outro.
Havia motivos específicos para tanto? Humilhação, talvez. Já sofrendo com o estigma de marica, Tiquinho temia o de fresco, e temia justamente em nome do amor. Abel, por sua vez, continuava forçando a entrada em nome da continuidade do amor. Como eram esses estranhos duelos? Assim, por exemplo, chupa, ordenava Abel. Não, balbuciava um Tiquinho, inseguro. Se você gosta de mim, então chupa, insistia Abel. Esse era o argumento que subjugava Tiquinho. Em muitos casos, sim. Tiquinho, ele ansiava por demonstrar a veracidade de seu amor. Então Abel vencia, mas seu contendor não vertia sangue. Abel é que derramava sinais de vitória por todo o rosto e boca do pequeno amante. Tiquinho, cujo olfato e paladar aprenderam a deliciar-se com o esperma de Abel, no fundo julgava-se um privilegiado, mas sentia a sombra de uma incerta maldição bíblica. Então, estamos aqui diante de um diálogo erótico e para julgamento de outros, até de outros críticos, colocam o livro como, de certa forma, pornográfico. Eu diria que essa literatura pornográfica, ela também tem no seu local, na literatura, mas a pornografia em si, a pornografia vulgar, é sexo sem estilo, é sexo de ser espiritualizado. Então, para isso, não vale dessa forma, não vale para a literatura. É interessante ver esse livro porque aí vem justamente esse sujeitamento ao sexo biológico, que espaço é permitido à literatura gay e lésbica. Nós vemos nas atuais editoras ainda o preconceito de colocar a literatura gay e lésbica nas estantes. Nós temos ainda pequenas pessoas trabalhando isso e divulgando essa literatura. Às vezes, as 10 pessoas que vendem temem falar do assunto. Agora, por que isso? Segundo Judith Butler, os discursos habitam os corpos. Os corpos carregam discursos como parte de seu próprio sangue. Daí porque a literatura que trata de envolvimento amoroso entre pessoas do mesmo sexo carrega um inscrito no seu discurso, a marca da sexualidade. Quando eu falo também disso, eu teria que comparar também na literatura canonizada. Veja bem, eu vou citar 2 autores masculinos que são lidos correntemente. Um que trata da literatura do Guimarães Rosa, com o livro Grande Sertão Veredas, que é uma das obras-primas da literatura, em que há uma relação amorosa entre Diadorim e Riobaldo, que, segundo alguns analistas, alguns teóricos, disse que a obra seria maior se tivesse havido a realização, o desejo entre os dois. Mas aí o autor teve que travestir Diadorim neste caso. Outro caso mais recente, saiu na Veja, mas saiu na página de Milô Fernandes. Eu não sei se ele brinca com isto, que ele é um escritor também muito ligado para o humor, que diz que, relendo Dom Casmurro, ele reviu diálogos muito interessantes entre o triângulo amoroso Escobar, Bentinho e Capitu. Ele viu diálogos interessantes entre o Bentinho e Escobar sobre a amizade. Mas é justamente aí que não entrava a literatura homossexual, que, segundo alguns teóricos, eles não querem isso. Por isso que a literatura homoafetiva